boa noite. Pastor Genivaldo Tavares de Mello falando de São Paulo. Hoje, dia 30 de agosto de 2020, já terminando o mês de agosto, dia quente em São Paulo, gravando o vídeo de número 207, o que tira o nosso humor. Eu poderia aqui modificar, o pronome para o que tira o meu humor. Bem, de qualquer maneira, eu já falei sobre isso há algum tempo atrás, mas tem batido no meu coração o desejo de trazer esses comentários aqui, pois eu creio que muitas pessoas, milhares de pessoas, precisam de consolação. E a palavra de Deus é quem nos consola em todo o tempo, porque além de nos alertar para os diversos problemas que afetam a humanidade, também devemos considerar que a graça do Senhor é quem nos fortalece, é quem nos abençoa em tudo, nos predispõe com disposição para poder lutar contra todos os problemas externos e também internos dentro de cada um de nós. É a palavra de Deus que nos dá essa força, essa tranquilidade. E o texto que eu separei, também conhecidíssimo, que temos aqui em Provérbios, capítulo de número 30, aqueles conselhos, as palavras de Agur, não é? E o verso de número 7 em diante, que nos diz assim: duas coisas eu te pedi, não me negues antes que morra. Primeiro, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negues e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome do Senhor. Somente esses textos aqui são suficientes para esta reflexão. Bem, em primeiro lugar, eu fiz algumas anotações aqui sobre as civilizações antigas em que pontuam os fenícios, sumérios, os chineses, os gregos, romanos, os egípcios e tantos outros. E os arqueólogos têm descoberto muitas coisas que identificam povos antigos com as suas formas de vida, sua cultura, e também os historiadores que reúnem todas as informações para nos trazer ao conhecimento muitas coisas relativas ao modus vivendi das civilizações antigas, das médias, da moderna, até chegar a nós, coisas de historiador. A história é realmente fascinante, eu amo muito e sempre gostei de ler livros que tratam principalmente das culturas, dos povos. Também datam a civilização, pelo menos a gente sempre ouve na questões de descobertas arqueológicas, quando fala em milhões de anos, até nos surpreende. Mas algo em torno de 8.000 anos, que é a cultura do Vale do Indo, e de 5.000 anos, que marcam a história antiga do Egito e da Mesopotâmia. E também a história dos hebreus permeiam por aí. O surgimento da espécie humana datam, segundo esses pesquisadores, de algo em torno de 350.000 anos. Então veja, há um mistério muito grande envolvido nisso, que nós trazemos a história bíblica de Adão, passando por Abraão, a Cristo, a chegar até nós. Algo em torno, somando com este tempo agora, quase 7.000 anos. A antropologia é a ciência que estuda o homem física e culturalmente. Então, por esta ciência, pela antropologia, nós temos conhecimento mais detalhado de todo o componente do viver do ser humano, tudo aquilo que compõe o seu meio de vida, a sua cultura, suas relações, etc. Bem, uma coisa que é interessante e também inegável, isso a gente... Porque quando se fala em história antiga, nós temos a informação dos próprios historiadores e temos
as informações da Bíblia, que é datado também de mais de 5.000 anos. Trata da saída de Abraão lá entre os caldeus, e de Ur, depois Harã, para vir para a Mesopotâmia. Arão já era da tribo dos hebreus, de origem semita, e a gente, quando lê a história de Noé, o dilúvio, e depois os filhos que nasceram dos filhos de Noé, que eram 3, Sem, Cão e Jafé, dos semitas, filhos de Sem, todo o povo árabe, incluindo a tribo dos hebreus, chegaram até nós como nós os conhecemos. Mas é inegável, e quando a gente lê o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, nós vamos ver pelas série de advertências do Senhor, que o pobre sempre coexistiu de maneira pacífica ao lado do rico, ao lado do que detinha o poder, o que chamaríamos hoje de capital, mas não era um capital econômico como é um capital de hoje, capital voltado para o recurso financeiro, para a moeda, é um capital específico, né? O capital da produção, do trabalho, o que era antigamente. Então, as pessoas tinham lá suas terras, seus grandes sítios, produziam, aí obviamente não podiam trabalhar sozinhos, traziam seus empregados. Então sempre foi em toda a história da humanidade a égide do capital e do trabalho. Depois, aí para frente, no século passado, surgiu uns pensadores, não é, que acharam que podiam viver sem o capital, que podiam socializar toda a economia, um desvario total, porque o capital sempre existiu e sempre vai existir, e não é sem razão, porque está aí a China sobrevivendo e dominando o mundo inteiro com o poder do capital que possui. Então é inegável que a vida toda é assim. Onde quero chegar? Agora sim, no ponto mais importante. Eu disse aqui no título que o que tira o nosso humor, o que tira o meu humor. Bem, quando a gente estuda a história antiga, passando a Idade Média para lá, nós vamos ver que sempre foi assim. Os que tinham, os que não tinham, e os que trabalhavam para os que tinham. Essas recomendações cuidadosas exigidas pelo Senhor para que não se deixasse o pobre sofrer demasiadamente, não roubasse o salário do pobre, é de fato um reconhecimento de Deus da existência entre nós dos que possuem, dos que têm, dos que detêm o capital e daqueles que trabalham para quem detém o capital. Bem, mas chegamos na época moderna e hoje o capital foi transformado em dinheiro, em moeda corrente que flui em todos os países do mundo, cada um com a sua moeda, cada um com a sua espécie de valor monetário, mas é assim em todo lugar. Então quem trabalha por um preço, por um salário, ele ganha, e aí ele, obviamente, com o que ele ganha, ele sobrevive comprando as coisas que precisa. Hoje, mais do que em outros tempos, o capital tem sido... E quando a gente fala o capital é criminoso, é doente, é pernicioso, seja lá o que for, a que adjetivo se queira dar, é porque existem pessoas que vivem única e exclusivamente do capital. Não é mais aquele tempo em que a pessoa tinha o patrimônio, tinha o bem, e as pessoas trabalhavam na sua fazenda. A gente lembra aqui da história do feudalismo e assim por diante. Então, queridos, hoje vivemos exclusivamente do capital. Precisamos de dinheiro, até para comprar água, pagar a água, senão a gente não tem água, a gente não tem comida, a gente não tem roupa, se não tiver dinheiro para comprar. O que rouba o nosso humor? Pelo menos para mim, como homem, sou uma pessoa do povo, sou uma pessoa natural, tenho minha experiência de vida, criei minha família, sempre trabalhei muito para poder mantê-la, e a coisa que mais veio de encontro a mim para tirar a minha tranquilidade, para tirar o meu humor, foi exatamente o quê? A falta de dinheiro. Pensava na questão do emprego, nunca fiquei desempregado, pela graça de Deus. Desde os 14 anos de idade sempre trabalhei para ganhar o pão de cada dia, mas hoje, mais do que em outro tempo, dependemos do dinheiro para tudo. E muita gente, quando perde o emprego, perde a capacidade também de viver com dignidade, porque não tem dinheiro.
essa falta de recurso financeiro é o que leva muitas famílias a crises profundas, a violência doméstica, o mal-estar geral em família, e às vezes até muitos maridos fogem, abandonando a família. Alguns diriam é covardia, pode ser que seja, não vamos mudar aqui, mas as pessoas muitas vezes se sentem impotentes de poder criar a sua família. A pressão externa, a que vem de fora para dentro do lar, é uma coisa muito grande e temos que ter muita graça de Deus e habilidade para poder lutar contra essa dinâmica de vida. Então, pelo menos eu sinto isso. Se falta dinheiro no meu bolso para comprar alguma coisa, pagar os meus compromissos, quem estiver perto de mim sabe, eu não fico mal-humorado ao ponto de não poder conversar com ninguém, mas eu perco a capacidade de sorrir abertamente. E eu creio que isso é com a maioria. E muitos problemas que acontecem hoje na sociedade decorrem sempre. Mas também tem aqueles que, tendo muito, acabam se engalfinhando em lutas tremendas, porque usam o dinheiro para fazer o que não deve, para controlar as suas vontades, seus desejos carnais, e acabam tendo grandes problemas de convivência, começando dentro do lar, e muitos até os lares são destruídos, porque a vida, sabe, sem importância alguma, acaba prejudicando até a boa relação entre os entes queridos. Mas o que resta para nós? Uma única coisa, foi o que ele pediu aqui. 2 coisas eu pedi ao Senhor, e não me negues antes que eu morra. E nós pedimos a Deus sempre graça, que nunca falte o pão de cada dia para nenhum de nós. No meio dessa pandemia, dessa dificuldade de desemprego absoluto no nosso país, como nunca se viu, a minha oração é: Senhor, faça com que esta nação retome o crescimento econômico. E quem vai fazer crescer economicamente, ou tornar a crescer economicamente? Aqueles que têm dinheiro, que não têm medo mais de investir, que sabe que o Estado é responsável, passou a ser uma figura responsável, já não roubam mais dinheiro, a ganância e também o que veio existindo durante os últimos anos aí, a corrupção, está sendo, sabe, aplacada de maneira ferrenha por este governo, e nós louvamos a Deus por isso. E para que haja tranquilidade, serenidade. Quem investe, invista com tranquilidade. Você que é empresário, que tem recursos, pode investir. Sou contador também. Vivo como contador, tenho vivido a vida toda e posso lhes garantir. Deus tem abençoado, tem muita gente abrindo novas empresas, dando oportunidade para outros. E eu tenho certeza que nós estaremos voando como a águia, glorificando a Deus, porque dele vem o melhor dessa terra para cada um de nós. Grande abraço, Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Haja paz nos corações. Amém.